Bom dia, bom dia! Mais um café com terapia. Todos chegando, bem-vindos, bem-vindas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bia. Vamos movimentar isso aqui, hein, povo? Hoje tá que tá, gente. Hoje eu tô inspirada pra essa live, viu? Porque esse é um tema que durante muito tempo mexeu muito comigo, né? Trabalhei muito as minhas questões relacionadas à minha mãe, como todo mundo. Às vezes a gente acha que a relação com a mãe, né, é perfeita. Às vezes eu pergunto para um cliente assim, como é a relação com a relação é tranquila, a gente teve as nossas questões e aí a gente começa a mexer. Não é bem assim, né? Então vamos lá. Todos com cafezinho? Quem estiver chegando aí, gente, vamos mandar, aperta esse aviãozinho aí do lado. E saiam encaminhando para a galera de vocês. Pelo menos 5 pessoas. Vamos lá? Quem consegue encaminhar pelo menos 5 pessoas? Já encaminhei aqui, mais 5. Luzia chegando também. Dá mais um tempinho para o pessoal chegar. E a gente começa, tá? Porque hoje, essa live, eu vou começar com uma reflexão. Pra gente desenvolver depois toda a live, né? E eu quero começar com uma reflexão que é o seguinte. Eu coloquei aqui o como a nossa relação com a mãe influencia diretamente ao nosso sucesso na vida, tá? A nossa prosperidade. E antes de desenrolar esse tema, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. E eu quero que vocês sintam no coração e consigam responder isso de forma bem honesta pra vocês mesmos, sabe? Como é a sua relação com a sua mãe, tá? Pensem aí por um minutinho. Como é a sua relação com a sua mãe? Pensem sobre isso. De forma muito sincera, né? Qual é a sua postura diante dela? Como que você se posiciona diante dela? Ah, Carol, mas a minha mãe já é falecida, não tem problema. Qual é a imagem que você tem dessa mulher? Tá? O pessoal que tá chegando aí agora, bom dia. Cadê o café? Ó, o meu tá aqui, hein? E hoje promete, gente. Eu fiz até um café mais forte hoje, que meu dia vai ser um corre. Vou sair daqui da live, vou ao mercado pra fazer lá, pra preparar as minhas comidas da semana. A minha academia fecha 2 horas, eu tenho que chegar na academia 12:30, depois eu vou dar uma caminhada na praia, eu volto pra terminar a parte de alimentação e ainda quero trabalhar um pouquinho hoje, terminar de escrever umas coisas que eu tô escrevendo. Então vambora. Quem chegou aí agora, aperta esse aviãozinho e vamos convidem pelo menos 5 pessoas pra estar aqui nessa live com a gente, tá? E aí eu quero começar fazendo uma reflexão, pedindo pra vocês fazerem a minha reflexão. Como é a relação sua com a sua mãe? Qual a imagem que você tem dessa mulher? Né? Qual é a sensação que você tem em relação a ela? Ah, Carol, a minha relação com a minha mãe é muito difícil. Ah, Carol, a minha mãe, eu sinto pena da minha mãe, eu ajudo a minha mãe. Eu moro com a minha mãe ainda porque não posso deixar ela sozinha. Tenho uma conexão muito forte. Nós somos melhores amigas. Pensem aí.
Agora, como é a sua relação com a sua mãe? Né? Existem expectativas? Você é aquela pessoa que tenta mudar ela, né? Porque vê que ela traça caminhos na vida, talvez difíceis, e você tem a intenção e a ideia de que ela poderia fazer diferente e que os resultados dela também seriam diferentes, sabe? Pensem sobre isso aí. E aí, pensando sobre isso, guardem essa informação. Eu quero que vocês guardem essa informação, porque no final a gente vai fazer um exercício, tá? E aí, esse exercício é para o quê? Pra gente liberar algumas questões, pra gente destravar algumas questões, pra gente ressignificar o nosso olhar em relação à nossa mãe. E esse olhar em relação à nossa mãe, a forma como a gente se posiciona, aquilo que a gente sente em relação à nossa mãe é o que vai determinar o nosso sucesso na vida. Olha que interessante. Carol, como assim a relação com a minha mãe é o que determina meu sucesso na vida? Então vamos lá. Vou começar a elaborar aqui. Pessoal que gosta de um caderno, de uma caneta, já pegue um caderninho e a caneta aí pra anotar, pra vocês não esquecerem disso. Lembra que eu falei na última live que a gente esquece de determinadas coisas e a gente tem que ficar revisitando, né? É o que eu falo, eu chamo de vigiar. A gente tem que ficar o tempo todo se vigiando e lembrando de coisas que a gente trabalhou, tá? Pessoal que tá aí, que chegou agora, aperta esse aviãozinho e convida pelo menos 5 pessoas pra estar aqui na live com a gente. Tá? Vamos encher essa live aqui. Bom, vamos lá. O que acontece, gente? Essa abordagem, essa teoria que eu vou trazer aqui pra vocês, né? Ela foi baseada nos estudos do Bert Hellinger, tá? Então, isso aqui é a filosofia sistêmica. Como que a filosofia aborda esse assunto, tá? E é óbvio que dentro dos meus atendimentos, dentro de todas as constelações que eu já fiz ao longo desses anos, eu percebo e observo que sim, não só em relação ao que eu observo nos meus atendimentos, né, com os meus clientes, mas em relação à minha própria vida, tá? Como que, melhorando a relação com a minha mãe, a forma como eu olho e enxergo, como eu me posiciono em relação a ela, como isso reverbera na minha vida aqui, tá? Então vamos lá. Dentro da filosofia sistêmica, Bert Hellinger observou o seguinte. Pensem aí comigo. Quando os nossos pais se conhecem e existe uma concepção ali, nossa mãe engravida, nossa mãe engravidou, tá? A partir do momento que essa mulher engravida, ela diz sim para aquele bebê. Ela diz sim para aquela vida. Com medo, com insegurança, muitas vezes, né? Às vezes o filho foi programado, às vezes não. Às vezes pegou de surpresa. E ela disse sim, vambora, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou dar um jeito. Com todos esses medos e com todas essas inseguranças, ela nutre esse bebê. Então, até aqui, percebem que existiu um movimento em relação a isso lá no início com o pai, mas depois todo esse movimento ele acontece com a mãe, que está nutrindo esse bebê no útero, no próprio corpo dela, né? Existe ali, gente, quem é mãe aqui sabe, existe um sacrifício, né, dessa mulher em nutrir esse bebê, em fazer essa criança se desenvolver ali dentro, tá? Até que chega o momento do nosso nascimento. E com o nosso nascimento é um trabalho em conjunto do bebê, da mãe, para que essa criança nasça com vida. Que ela consiga nascer, que ela consiga chegar no mundo, né? E se a gente for parar para pensar na ordem natural, existe o parto normal, né? Que é onde a coisa acontece de forma mais natural possível. Esse parto natural faz com que essa criança ela precisa fazer força para nascer junto com essa mãe. Existe um movimento, uma ação ali, percebe? Essa ação e esse movimento, gente, e a gente conseguir chegar nesse mundo aqui é o nosso primeiro sucesso. Olha quantas coisas precisaram acontecer para que você chegasse. E esse é o maior presente que a gente pode ter, que é a vida. Então, ganhar a vida
percebe? Receber essa vida da nossa mãe, nesse primeiro momento, é o nosso maior sucesso. Ela disse sim, ela nutriu e ela te ajudou a colocar no mundo. Percebe? Então, guardem isso. O nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento, tá? Que é onde a nossa vida, ela chega aqui, né? Então, a vida chegou. É o nosso primeiro sucesso. Depois, esse bebê, ele precisa se manter vivo. E para ele se manter vivo, ele precisa se alimentar. Então, conseguir se nutrir, principalmente quando ele consegue se nutrir com essa mãe, quando essa mãe pega esse bebê e bota no peito, né? E consegue nutrir para ele se manter vivo, esse é o nosso segundo sucesso. Porque essa criança pode nascer e ela pode não conseguir. Percebe? Então ela nasce, ela tem a vida, mas se ela não se manter vivo, ela bota essa vida a perder. E junto com a mãe ali de novo, ela se nutre e ela vem pro segundo sucesso dela, tá? Então guardem uma frase aqui. Nós já somos o sucesso, o próprio sucesso. O nosso nascimento e a gente conseguir se manter vivo já é o próprio sucesso, tá? E aí guardem isso. O terceiro sucesso é quando essa mãe permite o acesso dessa criança ao pai. Esse é o nosso terceiro sucesso e eu vou explicar isso numa outra live, eu não vou entrar aqui, tá? Mas só para ilustrar então. O primeiro sucesso é o nosso nascimento. O segundo sucesso é quando a gente consegue se manter vivo a partir dessa nutrição, tá? E o nosso terceiro sucesso é quando a mãe encaminha, permite esse bebê ao pai, ok? A mãe, ela é a própria representação da nossa vida, porque é ela que dá essa vida pra gente, tá? E aí o que acontece? A gente cresce na nossa infância, com as nossas questões, né? Muitas vezes a gente vai se negando a essa mãe, porque essa mãe não é aquilo que a gente queria, não dá atenção, não tá presente, dá mais atenção pro outro irmão. Em muitos momentos, nessa nossa infância, juventude, a gente vai se afastando dessa mãe. Percebem? Porque a gente começa a criar expectativas em relação a essa mulher. Do que ela deveria ser com a gente, o que ela deveria dar pra gente. E a gente vai criando o quê? Um afastamento no nosso coração. Esse afastamento que a gente cria com a nossa mãe em relação às coisas que vão acontecendo da própria vida, né? Faz com que a gente se afaste o quê? Da nossa própria vida. Lembra que a mãe é quem dá essa vida. Ou seja, né? Ela é o próprio êxito, tá? A nossa vida é o próprio êxito. Quando eu começo a me afastar dessa mãe por questões de relacionamento que começam a acontecer, as desordens, porque essa mãe não é perfeita, né? Ela é como se fosse assim, ela é perfeita dentro da imperfeição dela. Ela é perfeita porque ela é a única possível de te dar essa vida, né? Mas ela é imperfeita porque ela é uma mulher comum, que vai ter medo, insegurança, problemas, questões, né? Questões de relacionamento com o pai, com a própria mãe, com o próprio pai. E isso vai chegando na gente de alguma forma, né? A carência excessiva da mãe, a projeção, aquilo que ela espera da gente, aquilo que ela cobra da gente. E aí, por algum motivo, a gente vai se afastando dessa mãe, tá? O que acontece quando a gente começa a se afastar dessa mãe? Ou quando a gente começa a inverter uma ordem. E aí eu vou trazer aqui uma lei importante do pensamento sistêmico. Existe uma lei dentro do pensamento sistêmico pro Bert Hellinger que se chama ordem e hierarquia. E aí o que acontece? Quando a gente olha para essa mãe, né? Enquanto nós pequenos, crianças, jovens, e a gente sente pena, por exemplo, esse filho
começa a entrar num lugar de querer salvar essa mãe. E aí passa a ser a filha ou o filho bonzinho, aquele filho e a filha que não quer dar trabalho, ou que muitas vezes acaba assumindo papéis dentro da família para ajudar essa mãe, percebe? E aí começa a existir o que? Uma inversão de papéis. Mamãe, deixa que eu te ajudo, mamãe, eu vou te salvar dos teus problemas, mamãe, eu vou, né? E aí esse filho cresce tentando modificar essa mãe, tentando salvar essa mãe. Uma inversão de papéis. Então, um dos grandes desafios que a gente tem, que eu percebo dentro da nossa relação com a nossa mãe, é essa inversão, essa troca, tá? Quando a gente se sente maior e melhor em relação à mãe, ou porque a gente julga ela errada, porque a gente exige que ela seja diferente, ou porque a gente olha pra ela como coitada e acha que pode salvar. E a gente inverte esses papéis. Quando a gente inverte esses papéis, gente, né, em relação à mãe, em relação a essa hierarquia, o que acontece? A gente começa a negar a própria vida que veio dela. Então, tomar a mãe, a gente usa muito esse termo na constelação familiar, o tomar a mãe é conseguir aceitar essa mulher do jeito que ela é. E foi assim, do jeitinho que ela te deu a vida. Percebe? E essa própria vida, ela já tem uma grandeza. Conseguem compreender? Conseguem alcançar o que eu tô dizendo aqui? Diz aí pra mim, gente. Quem tá aí na live. A própria vida em si já é o êxito. Quando eu nego a minha mãe do jeito que ela é, eu tô dizendo que ela deveria ser uma outra mulher, que ela deveria ser diferente. E aí eu tô negando a minha mãe. Só que a minha vida só é possível através dessa mulher do jeito que ela foi. Resumindo, é isso. Internamente, inconscientemente, toda vez que eu olho pra minha mãe e eu julgo ela, eu tô dizendo que ela deveria ser diferente. Só que se eu digo que ela deveria ser diferente, eu tô negando a minha própria vida, porque a minha vida só pôde vir a partir dessa mulher do jeito que ela é. Entendem? Percebem? Conseguem compreender aí? Diz pra mim. Então, se o meu sucesso é a própria vida, se o meu êxito é o meu próprio nascimento, a minha própria, né, é o tomar essa mãe do jeito que ela é, da forma como eu consegui chegar no mundo, da forma como ela pôde me botar no mundo, da forma como ela pôde me criar, do jeito dela, com o que ela tinha, com o que ela sabia. Eu tomo da minha mãe o que ela tinha pra me dar. E aí é a gente ressignificar o olhar do amor em relação à mãe. Porque a maioria dos filhos cria uma imagem e uma fantasia do que é essa mãe, do que ela deveria ser. E aí busca o amor nessa fantasia, naquilo que acha que deveria ser o amor da mãe. E esquece de olhar pro amor da mãe, se desconecta do amor da mãe, daquilo que foi possível para ela, daquilo que é real para ela. E aí não consegue ver o amor no essencial. Entende? E aí a gente se desconecta. Percebem? Existe um amor essencial dessa mulher, daquilo que foi possível, daquilo que ela pôde nos entregar. E não aquilo que a gente gostaria de receber dela. A própria vida em si, a própria gestação, a nutrição, já é o suficiente, gente. É uma coisa que eu falo aqui, né? A vida, só essa mulher pode dar. Ah, Carol, mas quem me criou foi minha avó. Qualquer pessoa poderia criar. Percebe? Qualquer pessoa pode nos criar depois que a gente nasce. É claro que não é o ideal. A gente quer estar perto da nossa mãe, a gente quer esse afeto, porque é o nosso primeiro vínculo. Nosso primeiro vínculo mais forte é a relação com a nossa mãe. Esse vínculo começa no útero, na barriga. Entende? É claro que esse é o ideal. Mas percebem que fora da barriga, outras pessoas podem cuidar, alimentar, nutrir, sustentar. Agora, a vida, só ela pode.
Entendeu? E essa vida, do jeito que ela pôde chegar pra gente, que é o essencial, que é o importante, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, conseguir ir olhando pra essa mãe da forma como é possível pra ela, tá? Carol, como é que funciona isso no dia a dia, de forma prática? Minha mãe é uma pessoa controladora, minha mãe é uma pessoa muito difícil. Por que ela é difícil? Por que ela, né? Por que a relação é difícil? Conseguem me responder? Sabe por que se torna difícil? Porque não é o que a gente gostaria. E aí a gente resiste ao que é. Ah, mas ela teria que ser diferente porque ela me afeta. Ok, ela te afeta, mas ela não vai ser diferente. E aí é onde entra a nossa maturidade. Aonde entra o adultecer, que eu chamo. Aonde entra o sair da nossa criança, daquilo que se espera e o que se esperou dela. Percebe? Para ir para o que é real, a realidade. E muitas vezes, gente, a realidade é que a gente precisa se colocar limites. A realidade é que muitas vezes a gente precisa ter uma relação talvez mais distante. Percebe? E suportar isso. Porque o que o filho faz? Vamos lá. O filho vê a mãe com dificuldades, a mãe controladora, não sei o que, não sei o que. O filho continua próximo da mãe que controla, querendo mudá-la. Mas não funciona assim, ela não vai mudar. Não é o papel do filho querer mudar e transformar essa mulher. E aí é que começa a acontecer o quê? A desconexão. Ah, mas eu ajudo muito a minha mãe, eu tento resolver a vida dela, eu tento não sei o quê. Tá, mas é uma profunda desconexão. Porque você não tá olhando pra sua mãe do jeito que ela é. Você tá tentando resolver a vida dela porque você não concorda com ela do jeito que ela é. Gente, e filho não vai salvar pai e mãe. Eles não vão mudar se eles não quiserem. Percebem? Porque eles também têm as dores deles, as dificuldades que eles trouxeram da infância. E aí a gente passa uma vida tentando resolver o problema do pai, da mãe, a dificuldade, as escolhas e as consequências que eles tiveram na vida. É justo pro filho ter que parar a própria vida para resolver o que os pais não conseguiram resolver na vida deles? Entende? Muitas vezes os filhos, os pais, não conseguiram resolver a própria relação com os pais e vão projetar no filho aquilo que os pais não deram. Atenção, afeto, carinho. E aí essa própria mãe vai exigir do filho isso. Você me abandonou, você me deixou, você prefere sua mulher, você prefere sua família, você não me dá mais atenção. Sim. E qual é o sucesso do filho? Quando a gente consegue ir para a vida, né? A vida, pensa na vida como um rio que flui, um fluxo que flui. Então, algumas posturas, né, que são importantes é entender que a vida é um fluxo. Nós somos a continuidade. A gente não tem como pegar o que é dessa mãe, que ela deu pra gente, e querer devolver pra ela. A gente precisa pegar o que ela nos deu e dar pra vida. Pra nossa vida. Pra aquilo que a gente tá construindo. Um rio, ele flui adiante. Você não consegue ir contra a correnteza. E se você tenta ir contra a correnteza, você tá indo contra o quê? A tua vida. Vida igual sucesso. A própria vida é o sucesso. Se você vai contra o rio, contra o fluxo da vida, você está indo contra o quê? O teu sucesso. E a tua vida e o teu sucesso é a tua construção. É você poder viver aquilo que você quer viver. Aquilo que você tem desejo de viver. Aquilo que você tem desejo de construir, sua família, seu trabalho, seus projetos. Mas quantos filhos paralisam a vida
para resolver o problema da mãe. Porque sente culpa de deixá-la sozinha. Porque a mãe exige e o filho sente culpa porque a mãe exige, e aí o filho volta para pertencer. Faz sentido isso que eu tô falando aqui, gente? Comentem aqui comigo. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tô achando vocês muito quietos. Cadê o café? Cadê o café? Né? E aí, o que que acontece? Hellinger faz uma associação assim. Lembra que a criança quando nasce, ela nasceu, o primeiro sucesso dela é o nascimento. A própria vida é o primeiro sucesso. Só que ela precisa se manter viva. Então assim, primeiro sucesso, a própria vida, ela conseguir existir no mundo, né? Conseguir nascer vida, tá? É o primeiro sucesso. O segundo sucesso é ela conseguir se manter viva. Ok? E aí ela vai conseguir isso através da nutrição, do leite materno, vamos dizer assim, do colo da mãe, do apoio, né? Dessa nutrição. Só que essa criança, para mamar, ela precisa chorar, ela precisa avisar, ela precisa, para ela se nutrir, os órgãos dela internos precisam aprender a digerir aquele leite, absorver nutrientes. Existe um esforço desse corpo para se manter vivo. Percebe? Para se sustentar. Quando a gente cresce, a gente vai para a vida, a gente precisa manter essa força interna do sustento. O que nos sustenta quando somos adultos? Vocês sabem? O dinheiro. O dinheiro é o quê? O leite materno da vida adulta. E aí o que acontece? As pessoas que não tomaram a própria mãe, lembra que tomar é aceitá-la como ela é. Eu tomo a minha mãe, eu aceito a minha mãe com tudo que ela pode me dar. Mesmo que tenha sido, entre aspas, pouco dentro das minhas expectativas. Mas lembra que é o suficiente. Porque a vida já é tudo, né? Quando eu vou para a vida adulta, os filhos, as filhas que não tomaram essa mãe, ainda fica esperando dos outros receber. Então é assim, é o trabalho que não chega até mim, é meu chefe que não me dá aumento, meus clientes que não chegam para mim, percebe? Mas na vida, enquanto bebê e a gente se nutre, a gente vai em direção a esse leite. Porque eu posso me recusar a não tomar o leite, a não me nutrir. Mas essa criança, ela chora, né? Ela pede, ela acorda, ela agarra. Já viu como é que o bebê segura o peito da mãe quando tá mamando? Ou seja, na vida adulta, para termos sucesso em termos financeiros, tá? A gente precisa fazer o quê? Esse movimento de ação em relação ao dinheiro. Através do nosso servir. A mãe não serviu esse bebê, esse leite? A gente vai fazer esse movimento de ir com o nosso serviço e não esperar. Então a vida, ela precisa ser ativa o tempo todo. Eu costumo falar assim, às vezes o cliente chega pra mim e fala assim, mas eu tô esperando a empresa me dar tal coisa, me dar um aumento, ganhar um bônus. Meu amor, enquanto adulto você não ganha mais nada. Enquanto adulto,
O adulto que fala que tá ganhando, você não é mais criança. Quem ganha é criança. A criança que ganha a mesada, né? Enquanto adulto, a gente faz dinheiro. E o que você precisa fazer para fazer dinheiro? O meu dinheiro eu não ganhei do meu cliente. Eu fiz aquele dinheiro. Porque eu tô aqui me dedicando, me servindo ao que eu sei, né? Então, a gente tem algo que a gente tem, que a gente pode passar para o mundo. E aí eu faço dinheiro através do meu servir. Entendeu? Então, Hellinger tem uma frase que é: o dinheiro é o leite materno da vida adulta. Eu sirvo, faço isso e faço o dinheiro em troca. Que aí entra a lei do equilíbrio que a gente vai falar em outra live, tá? Então, o sucesso, gente, ele começa com o tomar a vida. Se eu nego a minha mãe, como ela é, eu estou negando a própria vida. Se eu estou negando a minha própria vida, eu não tenho força de ir pro mundo, de realizar. Porque eu estou esperando da mamãe ainda. Estou esperando aquele amor que eu achava que tinha que ser daquele jeito, aquela atenção, aquela expectativa. Estou esperando, né? O filho fica lá esperando, o adulto fica lá esperando, o chefe chegar. Então, assim, pensem que é como se fosse um espelhamento. Se eu tô esperando da minha mãe, eu tô esperando da vida. Eu não tomo a vida. Lembra que o nascimento é um movimento ativo. Eu vou pra vida, eu quero nascer, eu quero sair daqui do útero, né? Agora, o filho que não toma a vida, que não tomou a mãe, não tomou a vida, ele fica esperando. Fica esperando acontecer a vida acontecer. E o sucesso está exatamente no movimento. Tem uma outra frase aqui muito interessante, que Hellinger fala o seguinte: o leite está a serviço do bebê, para nutrir o bebê, porque ele veio para a vida, ele nasceu, ele veio para a vida, aquele leite precisa sustentar o bebê, certo? Enquanto adulto, se esse adulto não tomou a vida, não tomou essa mãe, não tomou a vida dele, qual a finalidade do dinheiro? Ou seja, o dinheiro serve a vida. Quanto mais vida, mais abundância. Quanto mais vontade de viver, mais vontade de ir pro mundo, mais vontade de realizar, mais vontade de servir com aquilo que você sabe, mais o dinheiro, ele é como se fosse um reflexo de tudo. Entende? O dinheiro, você faz o dinheiro com o teu movimento. O dinheiro, ele é só um reflexo, ele chega a partir do teu servir, a partir da tua ação, a partir da tua vontade, da tua pulsão de vida. Mas essas pessoas que estão esperando acontecer alguma coisa, esperando o propósito, esperando o chefe, né? Aquela falta, assim, sabe? Aquela coisa, assim, que não move em direção ao rio que tá fluindo. Pensa que a gente tá fluindo, a gente é a continuidade. Quando você se sente paralisado, a coisa não flui, é a criança que tá assim: cadê mamãe? Cadê minha mãe? Mãe, você ainda não me deu isso, tô esperando aqui você me dar tal coisa, você ser tal coisa. Inconscientemente fica essa nossa imagem interna da nossa criança que ficou esperando a mamãe chegar com aquilo que a gente esperava que ela tinha que dar. Atenção, afeto e por aí vai. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Enquanto a gente não resolve essa relação que a gente tem interna com a nossa mãe, a gente vai ficar esperando. É quase que como se fosse assim: se a mãe representa a vida e eu não conseguir tomar essa vida e seguir, eu tô aqui esperando a mamãe. Percebe?
E aí, se eu tô esperando a minha mãe, é porque eu ainda não me conectei a ela. Se eu não me conectei à minha mãe e o dinheiro serve a vida, se eu não me conectei à minha mãe, não me conectei à minha própria vida. Pra que o dinheiro vai vir? Se o dinheiro é um reflexo, quanto mais vivo você se sente, mais vontade de viver, de realizar, mais o dinheiro vai ser o reflexo disso. Mais abundância você vai ter. Não é assim? Quanto mais a criança mama, mais leite a mãe dá? Quem amamentou sabe. Quanto mais a criança mama, mais leite a mãe produz. Abundância. Quanto mais vontade de mamar aquela criança tem, quanto mais vontade de realizar, de ir pra vida aquele adulto tem, mais leite se cria. Não é assim? O meu filho, gente, chorava. Na casa da avó, meu leite já jorrava. Aquela criança chorava, que ela queria aquele mamar. O leite da vida, pra nutrir. Faz sentido o que eu tô falando? Conta aí pra mim. Olha o café. Então, toda vez que vocês se encontram numa posição, numa postura passiva diante da vida, esperando alguma coisa, olhem pra mãe de vocês, pra relação. E quando eu falo relação, gente, é dentro do coração. Porque não é tipo assim, vou resolver a minha relação com a minha mãe fora. Não! Talvez sua mãe seja muito difícil e você não vai resolver essa relação. Mas você tem que estar em paz com isso no teu coração, entende? Semana passada eu tava conversando com um cliente e ele tava tendo crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade. E ele não mora na mesma cidade da mãe. E eu detectei uma coisa interessante. Toda vez que a mãe tem depressão, a mãe toma remédio, tem um monte de questões. Toda vez que a mãe passava mal ou tinha alguma crise, ele tinha ansiedade. Ele tinha crise de ansiedade. E aí, conversando com ele, eu entendi o seguinte. Ele abriu pra mim assim, que ele não se sente livre pra viver a vida dele. Porque toda vez que ele se sente feliz, toda vez que ele tá em harmonia, ele sente culpa. Porque toda vez que ele tá em harmonia e feliz, a mãe solicita ele. Você devia estar aqui comigo. Você devia estar me ajudando. Olha a minha vida, olha que merda. Ele não se sente em paz. Porque a mãe de alguma forma controla. Lembra que eu falei na primeira live, gente? Que tudo é sobre relacionamentos? Né? E esse filho, ele não se sente em paz. Porque toda vez que ele tá em paz, a mãe exige alguma coisa dele. É quase que como se ele tivesse que viver em paz escondido. Porque essa mãe sente falta de coisas que ela não resolveu internamente com o pai e com a mãe dela. E ela tá esperando que o filho dê isso pra ela. Essa atenção, esse cuidado, né? Esse afeto. Lembra que eu falei que o rio segue um fluxo? A vida segue um fluxo, gente. E o fluxo da nossa vida é a gente viver a nossa vida. E aí eu fiz um exercício com ele. Imagina sua mãe na sua frente. E diz pra ela: mãe, eu sinto muito por toda a dor que você tá carregando. Mas eu não posso te salvar. Eu não tenho o poder e a capacidade de te salvar porque eu sou o seu filho. E o melhor que eu posso fazer por você é seguir a minha vida e ser feliz. Percebe?
Sim. Então, assim, no campo racional, essa mãe vai julgar esse filho, que absurdo, tá lá curtindo a vida e eu tô aqui ferrada, né? Mas no campo sistêmico inconsciente, o maior desejo de uma mãe é ver o filho feliz, gente. Seguindo o fluxo da vida, indo embora, construindo, indo embora, que eu digo, não é abandonando pai e mãe, né? Mas é colocando limites. E é aquilo que eu falei na primeira live. A gente consegue fluir no rio. Lembra que o rio tá te levando, cara. E você precisa fluir nesse rio. Só que para você continuar fluindo nesse rio, você precisa aprender a colocar limites, porque às vezes vão ter gente que vão te puxar. E nesse caso aqui hoje, falando da mãe. As nossas mães têm muitas questões também. Lembra que elas não são perfeitas, mas a gente tenta criar uma mãe perfeita na nossa cabeça. A mãe que não chora, que não fica triste, que é forte, poderosa, que cuida, né, que dá afeto, que dá carinho, e não sei o que, blá, 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 e todas as coisas que a gente imagina na nossa cabeça. Mas percebem o quanto a gente está sendo cruel com ela? Quando a gente tenta criar uma mãe dentro das nossas expectativas, daquilo que a gente romantiza como que é ser mãe. E essa mulher vai fazer até onde ela dá conta. Porque ela também está muito machucada. Porque ela também tem as questões dela com a mãe, com o pai. Mas, se você... Vamos lá, eu vou mostrar aqui com bonecos. Tá aqui tua mãe. Com várias questões mal resolvidas. Com o pai, com a mãe, com dores, com carências. Com dependência emocional. E aí você aqui, ela te exige, você sente culpa porque ela exige, e aí você fica aqui tentando de alguma forma nutrir isso que falta na sua mãe. Só que você tem uma filha, ou um filho, que tá aqui. Ó, a sua filha tá aqui. E aí você tá aqui tentando nutrir essa mãe. Por quê? Pra você sentir menos culpa de ir pra vida, você precisa que tua mãe esteja bem. Porque enquanto ela estiver mal, por algum motivo, você não consegue se sentir livre pra viver a sua vida. E aí você fica aqui tentando resolver isso aqui pra poder seguir. Só que tua filha tá aqui. Ela também, se você não olha pra ela... porque você tá aqui tentando de alguma forma resolver a vida da tua mãe, ela vai se sentir aqui também desamparada. O que ela vai fazer? Ela vai crescer uma adulta que vai buscar isso aonde? Na filha dela. E assim os ciclos vão se repetindo. Essa filha vai ficar igual essa avó aqui, ó, buscando no próprio filho aquilo que não recebeu dos pais. Entendem? Então, por mais difícil muitas vezes, o limite ele é importante para o quê? Para tu liberar aqui. Filha, eu tô aqui para você. Essa filha consegue tomar e passar adiante. E aí a gente libera as próximas gerações. E aí é o importante. É o que a Bia tá falando. A família do meu pai tenta me culpar por eu ter ido para a vida. Sim. Sim. As famílias muitas vezes fazem isso, culpam. Mas eles não culpam porque eles são pessoas más. Porque dentro daquilo que eles consideram e romantizam como família ali, né? É como se a gente precisasse pertencer todo mundo na dor e na dificuldade. Vivendo os mesmos padrões, as mesmas crenças, as mesmas dificuldades. E aí entra o que eu falei na primeira live. Toda vez que vem alguém e tenta viver padrões e crenças diferentes, vai ser, de alguma forma, né, julgado o filho que abandonou, o filho desapegado,
Percebe? Mas na verdade esse filho, ele tá só buscando uma forma de fazer diferente. Ele tá colocando limites, porque ele precisa seguir. E vai continuar dando, Bia. E vai continuar colocando. Entende? E aí, aonde é que tá? De novo eu falei na primeira live. Onde é que tá a nossa capacidade, a nosso amadurecimento? O suportar o desconforto de deixar eles desconfortáveis. Porque enquanto a gente tenta ficar na inocência, fazendo com que o outro fique bem, para que eu saia do meu núcleo familiar, né? Sem culpa, eu fico amarrado aqui, porque isso não vai acontecer. Lembrem disso. Enquanto eu fico fazendo com que minha mãe se sinta bem, esteja feliz, para que eu possa viver a minha vida, eu vou continuar emaranhado aqui. Hellinger chama isso de amor cego. O filho que sacrifica a própria vida para salvar a mãe. E aí como que a gente ressignifica esse olhar, né? Quando a gente olha para nossa mãe e fala: mãe, eu sou a pequena aqui, eu não posso resolver os seus problemas, eu não posso curar suas carências, eu não posso curar suas dores. Eu preciso seguir a minha vida. E eu sinto muito se isso vai te machucar. Percebe? E aí você segue e suporta o desconforto de deixar ela chateada. Porque se você ficar tentando fazer com que ela não fique chateada, percebe que é um conflito? Ela vai continuar chateada, ela vai continuar te culpando. Meu pai fez escolhas na vida e a família dele quer que eu salve aos 80 anos. Eu estou orgulhosa de mim. Isso aí, Bia. Né? E assim, a gente precisa fazer esse movimento por amor à nossa família e por amor à nossa mãe. Entende? Ah, Carol, mas é por amor mesmo assim quando eu sigo adiante? Claro! Porque você está fazendo algo de bom com a vida que ela te deu. O melhor que a gente pode fazer pela nossa mãe, pelo nosso pai, é cuidar muito bem dos filhos deles, que somos nós. O melhor que eu posso fazer pra minha mãe é cuidar muito bem da filhinha dela. Não dela, de mim. Da filhinha que ela botou no mundo. Que ela sacrificou ali 9 meses, no mínimo. O melhor que eu posso fazer é cuidar bem da filha dela. Tá? E aí a gente consegue o quê? Se colocar no fluxo da vida. Tomar a vida e seguir. O filho que fica ali tentando de alguma forma fazer com que a família, com que a mãe, especialmente, que é o nosso primeiro vínculo, se sinta bem para que a gente siga, a gente não tomou a vida. A gente está esperando a mãe ficar bem para poder tomar a vida. Tomar a vida é se empoderar do nosso lugar. Tomar a vida é se empoderar do nosso lugar no mundo, dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que a gente tem vontade de fazer. Isso é tomar a vida. Isso é o sucesso, de forma prática. Entende? Sem ficar na culpa, estou vivendo a minha vida, estou na praia, minha mãe tá lá, triste, deprimida. Caraca, o que você vai fazer? Você vai ficar deprimida deitada na cama com ela? Entende? Carol, mas como é que eu cuido de uma mãe que já está idosa? Como é que eu cuido de uma mãe que é dependente química? Faça até onde é possível. Sem que você perca e se perca do teu fluxo, entende? Não é amor saudável o amor cego quando a gente se sacrifica para resolver a vida da nossa mãe e do nosso pai. O desapego é um ato de amor, sim. Porque aí agora pensando de forma mais sistêmica, Teca, pensa que os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos dependem disso. Se eu sacrifico a minha vida pela minha mãe, quem vai pagar o preço são os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora, ó. Aqui. Ui!
Entendem? Então é sobre isso. Fazer o que é possível dentro dos nossos limites, sem interromper o nosso fluxo. Lembra que o nosso fluxo é um rio. A gente precisa se apossar dos nossos desejos, das nossas vontades, independente do que a família, do que a mãe vai dizer. A gente não precisa esperar que ela aprove pra gente continuar. Aí ela aprova mais um pouquinho, a gente continua. Ela aprova mais um pouquinho, a gente continua. Não! A gente segue mesmo quando ela não aprova. Isso é se empoderar da vida. Sim, é o amor pela vida, é um amor que flui, entende? E, vamos lá. Não conheço ninguém que conseguiu salvar pai e mãe. Porque a gente não é capaz disso. Porque lembra que eu falei na primeira live que muitas vezes aquela dor e aquele padrão de comportamento é o que sustenta aquela pessoa? Aquela personalidade foi desenvolvida a partir daquelas características para sustentar aquela pessoa no mundo, porque é como ela consegue viver. A gente ficar ali tentando colocar curativo na mãe não vai resolver o problema se ela não quiser e não se interessar por tentar ela curar essas feridas que vem lá de trás. Entende? E aí, como que a gente faz sem querer salvar? Concordando com que aquela mãe e com aquele pai escolheram viver. Aceitando e suportando as consequências das escolhas que eles fizeram na vida. Não é justo com a gente se sacrificar pelas escolhas que eles fizeram. Percebe? Não é justo. De novo, se a gente se sacrifica, os nossos filhos vão sacrificar por nós. Porque se eu não tô inteira, o meu filho vai tentar me salvar. Ele tentando me salvar, ele também vai enfraquecer. E o filho dele vai tentar salvar ele. E assim vai, se repetindo. Uma geração de filhos e mulheres e homens enfraquecidos, tudo fora do lugar. Que não conseguiu tomar a própria vida e seguir o próprio destino, que é o fluxo pra frente. Faz sentido, gente, que eu tô falando aqui pra vocês? Eu sei que é forte, eu sei que é difícil, mas isso é a maturidade. Isso é adultecer. E aí, quando eu falo sobre ajudar dentro daquilo que o pai ou a mãe escolheu viver, é tipo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que a sua mãe tem depressão e você tá desesperada querendo resolver o problema dela, tirar ela da cama, levar ela nos médicos, e ela não quer, ela quer ficar deitada, ela não tá afim de viver, ela já se entregou, e você tá ali ao invés de estar no final de semana com seus filhos, com seu marido, você deixou de viajar por causa disso, né? E aí você deixou de viajar pra ir lá cuidar da sua mãe que tá lá deprimida, mal, porque, sei lá, porque ela tem as questões dela. Como é que você ajuda? Mãe, tô indo viajar, você quer ir também? Ah, eu não quero ficar aqui. Tá, preciso comprar alguma coisa pra você? Ah, não precisa não sei o que. Ok, pronto. Entendeu? E vai viver. Não é fácil, exatamente, não é fácil. Mas é preciso. E isso é maturidade. E aí lembra que eu falei de novo, na primeira live, enquanto a gente fica buscando ser inocente diante dos nossos pais, a inocência é aquele que quer estar bem na fita,
que quer ser o salvador, que quer resolver, que abdica da própria vida porque não tem coragem de assumir, de falar, eu sinto muito, mas isso é seu e eu vou ficar com o que é meu e eu tô vivendo a minha vida, não toma a vida. Não toma o próprio sucesso. E o sucesso depende disso, da nossa vontade de viver. Lembra que eu falei que o dinheiro, ele é reflexo do quanto a gente quer viver a nossa vida? É isso. E aí, cuidado. Lembra sempre disso. A constelação familiar e o pensamento sistêmico, eles ensinam o tempo todo a gente qual é o nosso lugar. O meu lugar diante da minha mãe é a filha dela. Filho não tem poder de salvar pai e mãe. A gente auxilia, apoia em alguns momentos e outros não. Aí é começar também a ponderar o que realmente é necessário ou não. Eu estou cedendo ao chantagem ou não? Aquilo realmente é importante para ela ou não? Eu quero fazer ou não? Eu vou botar limites aqui ou não? Eu quero estar perto, ter uma relação mais próxima ou não? Às vezes tem que se distanciar. Entendeu? Pra gente poder seguir pro nosso sucesso. Só que quando eu falo sobre tomar a mãe e a harmonia, é a gente poder fazer tudo isso, gente, com o coração, com o nosso coração em paz. Por quê? Uma das coisas que gera a nossa dificuldade de seguir para a vida é quando a gente faz esse movimento de botar limites com raiva, julgando essa mulher, essa mãe, como uma mulher fraca. A gente se posiciona e se sente melhor do que ela, porque a gente continua julgando no sentido de você é ignorante, você devia te fazer tal coisa e não quer, né? A gente julga e aí a gente vai pra vida numa postura arrogante. Então, o curar essa relação com a mãe não é a relação externa aqui, é no coração. É curar no coração. É quando você entende e aceita que essa mulher é uma mulher comum, imperfeita, que tem dores, dificuldades. Ela te deu a vida, que é o maior bem que você tem hoje, que já é o seu sucesso. Ela se sacrificou por você. E por mais que ela tenha as dores e as dificuldades e uma postura e um comportamento que te faz mal, ela é a sua mãe perfeita do jeito que ela é. E aí, a partir disso, você segue pra vida, entendendo até onde você pode ir, até onde você ajuda, até onde você mantém relação próxima, até onde não. E flui. O rio flui. Pensando agora onde? No teu filho, na tua profissão, no teu marido, nos teus netos, e por aí vai. Né? E aí eu falando sobre lugar, né? A constelação ensina muito a gente qual é o nosso lugar. Então o nosso lugar diante da nossa mãe é filha. Apesar das dificuldades, a gente olhar para aquela mulher e julgar ela fraca, a gente precisa olhar para aquela pessoa e ver a grandeza dela. Esses dias eu vi alguma coisa, eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que eu compartilhei aqui. Meu marido tá na África fazendo um trabalho lá, né? E eu li alguma coisa, fui pesquisar sobre o lugar onde ele tá trabalhando, que é um campo de refugiados, assim. E aí eu fui ler sobre algumas coisas e eu pensei em uma coisa aqui muito interessante, né? Cara, essas pessoas que estão lá são pessoas que estão passando muitas dificuldades. A nossa tendência é olhar para uma situação como essa e sentir pena. Tipo, por exemplo, um mendigo na rua te pedindo dinheiro. Você vai olhar para ele com pena. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu não suportaria estar naquela pele, vivendo aquela vida. E aquela pessoa tá ali, vivendo e suportando aquilo. Ou seja, o que eu quero dizer é a grandeza
e a força daquela pessoa em se manter viva mesmo naquelas condições. Entendem o que eu tô dizendo? Ao invés de a gente olhar com pena, com compaixão, olhar e falar, cara, olha o tamanho dessa pessoa que tá vivendo isso, o destino dela, que colocou ela nesse lugar, e a força que mantém essa pessoa viva. Percebe que tem uma força? Porque é muito mais fácil pra gente que tem a nossa casa, nosso conforto, uma família saudável. Agora pensa no que é viver, por exemplo, nesse campo de refugiados, onde as pessoas vivem com $5 por mês. O tamanho e a grandeza desse espírito, cara. Entendeu o que eu quero dizer? De novo, tô toda arrepiada aqui. A gente ajuda, a gente, né, da forma como a gente pode, mas a gente precisa olhar, não é com pena, é com amor, sabe? É com um olhar de admiração quase, sabe? De falar, cara, porra, tu é foda, mano. Olha o tamanho do teu espírito por estar aqui suportando tudo isso, sabe? E a gente precisa aprender a olhar para nossa mãe dessa forma. Por maior que sejam as dificuldades dela, falar, cara, mãe, que vida difícil que você tá levando, que dor, que dor, que força que você tem de poder suportar tudo isso, porque esse é o seu destino. Com essas dificuldades, entende? E aí eu fiquei fazendo essa reflexão, assim, né? Porque eu tava conversando com o Júlio e eu falei, nossa, amor, eu não sei se eu conseguiria, né, estar num lugar, eu acho você muito forte de estar vendo toda essa situação que você vai ver lá e vai passar, né? E aí a gente começou a conversar e tal, e aí eu falei, pô, mas para pensar, eu não conseguiria suportar, sei lá, quanto tempo eu conseguiria suportar vivendo numa condição como aquela? Será que eu teria essa força, essa capacidade, sabe? Olha o tamanho dessa grandeza. Entende? E a gente conseguir olhar para nossa mãe dessa forma é muito importante. Porque a gente precisa colocar ela o quê? Conseguir reconhecer essa grandeza nessa mulher. Entende? Conseguem compreender o que eu tô dizendo? Fale aqui pra mim. E eu quero, antes de encerrar aqui, se o Instagram não me derrubar, porque já deu uma hora, eu quero encerrar com um pequeno exercício aqui com vocês. Pode ser? Quem é que topa, levanta a mão aqui. E antes de fazer o exercício, gente, cadê o print pra vocês postarem lá no Instagram? Pra gente divulgar essa live. Vamos? Eu e a minha garrafa, que eu adoro beber de vidro. Vamos? Então vamos lá, gente. Vou pedir para vocês respirarem fundo. Fecharem os olhos. Esvaziar a mente, relaxar o corpo. E eu quero que você imagine aí na sua frente a imagem de uma mulher lá longe, bem distante. Você tá vendo assim, mas você quase não consegue enxergar essa pessoa. E ela vem andando na sua direção. E você vem observando os movimentos, os gestos, como ela caminha, como ela anda. E ao mesmo tempo que você observa o caminhar dela, eu quero que você sinta e perceba como você sente no seu corpo. Como que fica o seu corpo conforme essa pessoa se aproxima de você? Se você está apreensiva,
Se te gera ansiedade, angústia, tristeza, alegria, qual é o sentimento? E conforme ela vem caminhando, você começa a observar a fisionomia e você percebe que é a sua mãe. Essa mulher muito comum e imperfeita como todas as mulheres. E você consegue olhar nos olhos dela, além da fisionomia, e observa como fica seu corpo, observa se vem alguma emoção, algum sentimento. E ela se aproxima um pouco mais. E você vai se conectando com a sua mãe, olhando para ela, observando as expressões, a postura do corpo, o jeito como ela tá, o jeito como ela te olha. O que você sente quando ela te olha. Qual é o seu sentimento aí? E ela para aí na sua frente. O que acontece quando ela para? Esse parar aí na sua frente te gera alguma angústia, alguma sensação, alguma emoção? Ela para aí na sua frente e te espera. E eu quero que você sinta agora, se você é capaz, você agora de dar um passo em direção a ela. Se é fácil, se você tem medo, se te gera alegria, julgamento, tristeza, raiva. Qual é o sentimento que vem? E eu quero que você busque essa força lá no fundo do seu coração, como se você buscasse uma força que vem da tua alma e consiga dar mais um passo na direção dela. E vai percebendo no seu corpo o que acontece. Enquanto você faz esse movimento de caminhar em direção à sua mãe, de tomar a sua mãe, eu vou falar aqui algumas frases para você internalizar enquanto você faz esse movimento de caminhar em direção a ela. Mãe, eu vejo você, mãe. Eu vejo você com todas as suas alegrias, suas dores, suas preocupações, seus traumas. Eu vejo tudo isso, mãe. E talvez por isso eu tenha afastado você do meu coração, mãe. Lá num lugarzinho escondido, eu tenho afastado você. Mas agora eu vejo que você sempre esteve aí para mim. Do seu jeito.
Eu é que neguei o seu jeito, mãe. Eu é que neguei o seu amor da forma como você podia. Mas agora, mãe, eu escolho me conectar com você como fonte da minha vida. E longe das minhas expectativas infantis que eu criei em relação a você. E vai sentindo se existe algum bloqueio. Percebe se você consegue caminhar agora em direção a ela. E se você consegue, eu quero que você se jogue nos braços dessa mulher. Que você se entregue a ela como fonte da tua vida. Que nos braços dessa mulher, como fonte da sua vida, você possa se nutrir de tudo aquilo que você negou receber. E só sinta. E tome isso no seu coração. Mãe, eu deixo aqui todos os pesos que eu andei carregando por você. Todas as vezes que eu te julguei, que eu tentei te salvar, que eu tentei transformar você numa mulher diferente, dentro das minhas expectativas. E hoje eu tomo você de forma real. E vai respirando isso, deixando aí com ela todas as tristezas, as angústias, os medos, as culpas que você carregou. E cada coisa que você tira de você e devolve para sua mãe, você vai se sentindo menor, mais filha, mais filho, menos salvador, menos julgador. E reconhecendo a grandeza dessa mulher como fonte da tua vida, colocando ela no lugar de mãe, de grande, e você encontrando diante dela o seu lugar de pequeno, de filha, de filho. Um lugar calmo, um lugar leve. Porque só assim a gente pode seguir no fluxo. Com a nossa própria vida, com o que é nosso. A gente não consegue seguir com o que é nosso e com o que é do outro. Porque a gente não dá conta. Só com o que é nosso. Mais leve. Respira fundo. Vamos retornando aqui. Aos pouquinhos abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Todos bem aí? Como estamos?
Bom, então lembrem, a partir de hoje, que o maior presente e o que a gente pode fazer pelos nossos pais é cuidar dos filhos deles, nós mesmos, tá? E aí aqui lembrando sempre dentro dessa relação, o que a gente precisa aprender pro nosso adulto, pra gente ir pra postura do adulto, né? É o saber colocar limites, pra gente poder fluir. É o saber até onde a gente pode ajudar, auxiliar, sem sair do nosso lugar de filha. Ok? Combinado? Eu gosto dessa frase. Nossa mãe é perfeitamente imperfeita como mãe. Tá? Então é isso, meus amores. Por hoje chegamos no fim. Semana que vem tem mais Café com Terapia. Espero que estejam todos bem. Se apossem do lugar de vocês. Tomem a vida. Vocês merecem. É de vocês. A vida é de vocês. Tá? E esse é o sucesso. Quando a gente toma essa vida com a força que ela merece, todo o resto flui. Tudo é abundante. Tudo vira prosperidade. Tá? Que bom, Tequinha. Isso aí. Deixar ela no coração, sempre. No lugarzinho dela e seguir, né? Liberar os filhos para viverem também. Isso é importante. Tá? Lembra que a vida é um fluxo. Não é sobre nós. É sobre um sistema inteiro que depende da gente. É um sistema que depende da gente. Não é só sobre nós. Tá bom? Um beijo grande. Um bom domingo, gente. Tá um dia lindo aqui no Rio. Quem é do Rio. Vou no mercado correndo fazer minha comida aqui pra semana. E daqui a pouco vou na academia que eu quero dar um mergulho na praia ainda hoje. Tá? Aproveitem, vivam a vida. Tá bom? Um beijo. Até semana que vem.